Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para os meus caminhos. Eu quero convidar o santo povo de Deus a abrir suas Bíblias em Marcos, no capítulo 1, versículos 32 a 39, mas eu vou dar um destaque especial para o versículo 38, onde ali nós lemos: Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Que Deus abençoe o meditar dessas palavras em nossos corações. Assim como estamos, curvemos nossas cabeças diante de nosso Deus, pedindo sua orientação. Senhor nosso Deus, aqui estamos para ouvir a tua palavra, meditar nela, exercitarmos-nos nela, e através da qual nós queremos pedir, Senhor, que o teu Santo Espírito abra nossa mente e coração para acolhê-la, não como palavra de homens, mas como palavra tua. Ó Pai querido, abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Querida igreja, vamos conversar um pouquinho sobre o tema Jesus veio para quê mesmo? E para ilustrar um pouco onde nós queremos chegar com essa reflexão de hoje, eu trouxe aqui para vocês um trecho de uma música muito conhecida, de uma dupla sertaneja, acho que ninguém ouviu falar dela, Chitãozinho e Chororó. E nesse texto eles começam uma música que eu gosto muito. Eles dizem assim: o grande mestre do céu, o nosso Criador, quando nascemos um dom nos dá, e cada um segue a vida, o seu destino, e nós nascemos só para cantar. E de fato é assim. Alguns nascem realmente para cantar, e cantam muito bem. Outros já nascem para pilotar, cozinhar, desenhar, vender, consertar, ensinar, cuidar, construir, aconselhar e por aí vai. E Jesus? Jesus nasceu para quê? Veio para quê? E ele mesmo aqui responde nosso texto de hoje. Ele diz assim: a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Meus irmãos, vamos entender um pouquinho melhor o contexto imediato em que Jesus disse tais palavras. Olhemos um pouquinho para o texto da semana passada. Após Jesus ter expulsado um demônio na sinagoga, ele foi então até a casa de Simão Pedro. E vocês conhecem o desfecho dessa história. Chegando lá, ele foi informado de que a sogra de Pedro estava com febre. Há comentaristas bíblicos que dizem que provavelmente o problema que estava ocorrendo com a sogra de Pedro era um problema de malária. E aí então, informado sobre o problema, Jesus começou, digamos assim, a quebrar paradigmas, começou a quebrar tabus, porque ele estava em pleno sábado. Quer dizer, para os judeus não poderia ser realizada obra alguma, e curar seria uma obra, um trabalho, mas Jesus estava em pleno sábado, foi em direção a uma mulher, coisa também que era um tabu, não podia se aproximar ou falar muito de perto com uma mulher, naquela época. Aproximou-se dela, ela estava doente, e também era considerado algo terrivelmente perigoso, uma pessoa chegar perto de uma pessoa doente. E diz o texto que tocou nela, ou seja, era então uma coisa do outro mundo. E como se não bastasse, diz o texto que Jesus, quando tocou nela, a febre a deixou. Onde nós estávamos morando, nosso primeiro ministério, no Mato Grosso, nós estávamos na capital nacional da malária. E nós acompanhamos muito de perto
pessoas, membros da igreja, acometidos por esta enfermidade. E era uma enfermidade terrível. E continua, onde ela se espalha até hoje, em vários lugares ainda é uma realidade, e que demorava bastante para a pessoa sarar desta febre altíssima. E esse texto, quando diz ali, se realmente confirmada que a sogra de Pedro teve o problema da malária, esse texto realmente é surpreendente, magnífico. Essa cura é grandiosa, porque bastou Jesus aproximar-se dela e tocar nela, e diz o texto que a febre a deixou. E cada ato grandioso desse que Jesus realizava, a fama dele ia aumentando cada vez mais. E diz o texto que no fim do dia, enfermos e endemoniados estavam sendo trazidos à presença de Jesus. O evangelista Marcos até ele exagera, ele diz que toda a cidade estava ali reunida às portas da casa onde Jesus se encontrava. E ali então, diz o texto que Jesus ia curando toda sorte de enfermidade, expelindo demônios, ou seja, Jesus estava ficando famoso, estava virando celebridade. Até tem uma novela intitulada aí, Celebridade, alguém muito famosa, conhecido, mesmo que não fosse esta a intenção de Jesus. E aí no versículo 36, Simão chega até Jesus e diz: todos te buscam. Quer dizer, você está sendo bastante popular. E aí então reside um problema bastante sutil: a popularidade. E aí o texto vai colocando que às vezes a popularidade ela vai acontecendo, digamos nós assim, naturalmente, como consequência do jeito da pessoa ser, da maneira como ela faz as coisas e assim por diante. E outras vezes a popularidade ela é buscada a todo custo, e às vezes poderíamos dizer até de uma forma forçada. Ser conhecida e apreciada por muitos pode fazer com que a pessoa realmente se esqueça de quem ela seja ou de quem ela é e para que ela veio. E a popularidade exagerada faz então com que a pessoa, se sentindo uma celebridade, se sinta então como se fosse um ser do outro mundo, até acima e mais importante do que todas as outras pessoas, digamos assim, normais. E eu quero lembrar uma coisa muito importante aqui para a igreja. Uma das tentações a qual Jesus foi submetido durante 40 dias e 40 noites no deserto tem a ver com a popularidade. Disse Satanás para Jesus assim: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenarás a teu respeito para que te guarde, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Mateus 4, versículo 6. Ou seja, o diabo estava desafiando Jesus a pular da muralha do templo, mas Jesus não cede à tentação de virar uma celebridade exibindo o seu poder. Imaginem vocês, as pessoas vendo o grande espetáculo, e aí então ele, citando as escrituras, mostra que é errado colocar Deus à prova dessa forma. Seria um ato exibicionista que despertaria a admiração e a consequente popularidade de Jesus. Só que a questão é a seguinte: Jesus não veio para isso. Ele não veio para buscar a popularidade, embora ela tenha ocorrido de forma natural, mas conforme ele mesmo disse, ele veio para buscar as ovelhas perdidas,
da casa de Israel. E aí Simão Pedro, vendo que Jesus estava virando uma celebridade, vendo a popularidade do mestre crescendo, sutilmente reprovou Jesus quando ele buscou o seu isolamento num lugar deserto, como diz o texto aqui, para orar. Nas entrelinhas, parece que Pedro está dizendo para Jesus mais ou menos o seguinte: Jesus, as pessoas te admiram, as pessoas te amam, as pessoas te procuram, você é uma pessoa popular, você virou celebridade, não é hora de desperdiçar esta oportunidade se isolando, orando, pois segundo o evangelista, coloca aqui o evangelista Marcos, Jesus ele tinha se afastado daquele ambiente de aglomeração de pessoas que o buscavam, e diz o texto que ele tinha ido para um lugar deserto, um retiro espiritual, e a finalidade desse retiro, o texto é bem claro, orar. E aí então Pedro falou: mas você vai deixar passar essa oportunidade de confirmar que você é uma celebridade? Não faça isso. Quem sabe Pedro estava dizendo: mas não sejas ingênuo, não sejas burro, agora é hora de você aproveitar. Pedro achava que a ação é mais importante do que a meditação e oração. Pedro achava que aqui Jesus estava perdendo tempo quando ele buscou o isolamento, e nessa busca ele aproveitou o seu tempo para aprofundar os seus laços com o Pai Celeste. Aliás, até muitos hoje seguem essa linha de pensamento. Muitos dizem: não, vamos fazer as coisas. Muitos desmerecem a meditação, muitos desmerecem a oração e dizem: nós temos que fazer mais, e orar e meditar menos. Para que tantos estudos? Para que tantos cultos? Para que devoção diária? 2 devocionários, Castelo Forte, 5 minutos com Jesus. Perdemos muito tempo meditando, orando. Nós temos que arregaçar as mangas, dizem, e trabalhar. Sem dúvida, muita coisa precisa ser feita. E aí me vem à mente a palavra de Lutero, reformador da igreja. Ele diz assim: na verdade, eu tenho tanta coisa para fazer hoje, que passarei as 3 primeiras horas em oração. Exatamente, as 3 primeiras horas em oração. Mas não é muito tempo? Quem sabe você também pense com Pedro: não, mas imagine, 3 horas. Tem gente que acha que 5 minutos para ler uma devoção de um devocionário, Castelo Forte, com Jesus, é muito tempo. Alguém acha que 10 minutos por dia separados para fazer a sua oração é demais. E Lutero dizia: não, hoje eu tenho tanta coisa para fazer, que passarei então assim as 3 primeiras horas em oração. Será que temos a aprender alguma coisa com o Salvador Jesus e com o reformador da igreja Martinho Lutero? Aqui nesse texto da palavra de Deus, o que Jesus está mostrando, não apenas na teoria, mas na prática, é que a busca da popularidade, você querer ser uma celebridade, é uma tentação. E hoje está fácil, né? Qualquer pessoa pode virar uma celebridade, fazendo alguma coisa diferente e sendo seguido pelas redes sociais. É verdade. A busca pela popularidade é realmente uma tentação muito grande. E o detalhe, é uma tentação que pode afastar a pessoa da missão para a qual ela veio.
E esse era o perigo sutil que estava por detrás dessa conversa entre Simão e Jesus. Porque na verdade era isso, quer dizer, o que Pedro está dizendo, olha, é tão bom ser famoso, é tão bom as pessoas se lembrarem de você, te procurarem, é tão bom você ser considerado uma pessoa indispensável para as outras. E aí Jesus vai mostrando, opa, espera aí, eu não vim para isso, eu não vim para ser celebridade, eu não vim aqui para ser uma pessoa popular, embora, como eu disse, pode ser uma consequência natural daquilo que a gente é e daquilo que a gente faz. E aí então Jesus na prática vai mostrando que a melhor forma para mantermos o foco, sabermos para que viemos e sermos fiéis a esta função e esta missão, é a oração e a meditação, ferramentas fundamentais para nós não nos deixarmos levar pela busca da popularidade, desviando o foco. O tema de hoje é um tema que na verdade é uma pergunta. Jesus veio para quê mesmo? Para qual fim Jesus veio? E ele mesmo responde dizendo, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu faça o quê? A fim de que eu pregue o evangelho ali, pois para isto eu vim. Ele, Jesus, sabia claramente qual era a sua missão. Ele sabia para o que ele viera a fazer aqui nesse mundo. E nós hoje somos a igreja dele. Nós somos hoje o corpo de Cristo aqui nesse mundo. Será que nós sabemos exatamente qual é a nossa missão? Pensando como igreja, qual é a nossa missão? Vocês notaram que todos os hinos de hoje falam sobre a pregação da palavra? Vocês observaram nas leituras bíblicas, principalmente na epístola, Paulo falando sobre a importância da pregação da palavra? O que nos chama a atenção também é uma palavra que eu compartilho com a igreja nesta manhã, porque esse mesmo Pedro, que insinuou a Jesus que ele deveria pensar um pouquinho mais em crescer na popularidade, e permanecer uma celebridade, e ao que tudo indica, Pedro aprendeu a lição com o mestre, a lição de que Jesus não viera para ser celebridade, mas de que ele viera para pregar a palavra. E aí então o mesmo Simão, o mesmo Pedro, escreve lá na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 9, o seguinte, ele diz assim, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Querida igreja, qual é a missão que nós temos aqui neste mundo? Qual é a tarefa que nós líderes, hoje aqui perante o altar do Senhor, novamente renovamos a nossa promessa e os nossos votos diante de Deus? Qual é a nossa missão? Diz o texto, proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esta é a nossa missão. Não buscar popularidade, não buscar ser celebridade. Nós não estamos aqui para isso. Nós não estamos aqui para aparecer. Nós não estamos aqui para desviar o foco. Nós estamos aqui para dizer com João Batista, convém que ele, Jesus, cresça e eu diminua. Estamos aqui nesse mundo como povo de Deus para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz. Quem foi este que nos chamou das trevas? Jesus. Ele nos ama, Ele nos perdoa. Quando nós nos deixamos levar pelo desejo da popularidade, é Ele que nos perdoa. Quando nós nos deixamos levar pelo desejo de nós sermos celebridade, de mudar o nosso foco, perder o nosso foco aqui nesse mundo, desejo esse que provém da nossa natureza pecaminosa e que nos afasta de Deus, e por isso precisamos lutar com todas as forças que Deus nos dá contra essa tentação que é muito forte. E aí então Jesus veio, justamente para nos trazer este perdão, veio para ser a nossa ponte com o Pai, pois conforme Ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós, os salvos em Cristo, nós estamos aqui hoje para relembrarmos qual é o nosso foco, para que viemos, estamos aqui nesse mundo para quê mesmo? Proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Fomos salvos para salvar outros, fomos chamados para chamar outros, fomos libertos para libertar outros, fomos resgatados para resgatar outros. Então, a nossa missão aqui neste mundo é fazer Jesus conhecido de todos. A nossa missão é fazer uma ponte entre Deus e os homens que não conhecem a Jesus. E eu coloco esse questionamento agora, se você que está aí, sentadinha agora, sentadinha, me ouvindo nesse momento, você tem sido uma ponte entre Deus e os perdidos na sua redondeza, ali onde você mora, onde você trabalha? Você tem sido esta ponte entre Deus e os perdidos? Você tem procurado, através até mesmo das redes sociais, tem procurado mostrar quem é Jesus para você? Na sua vida, quando as pessoas te veem, elas veem Cristo através de você, ou veem o diabo? Do jeito que a gente fala, do jeito que a gente é, da maneira como a gente procede, quem as pessoas estão vendo em nós e através de nós? Jesus ou o diabo? Por isso, meus irmãos, nós temos uma função aqui neste mundo. Nós não podemos de forma alguma perder este foco. Nós não podemos desviar a nossa atenção e ficar se preocupando com popularidade, embora até ela possa acontecer, e que seja algo bom, quando as pessoas, através dessa popularidade, na verdade estão sendo atingidas pelo Evangelho de Cristo e aproximando essas pessoas de Jesus e não de nós. Meus irmãos, observem o que Paulo escreve na carta aos Romanos, capítulo 10, versículos 13 a 15, ele diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E ele pergunta: como pois invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, as boas novas daqueles que levam essa mensagem adiante. Romanos 10, 13 a 15. É isso, meus irmãos. Eu quero aqui pedir ao meu Deus que Ele faça de cada um aqui, cada uma ponte para os perdidos deste mundo. Que os nossos departamentos, cujas diretorias foram instaladas hoje, entendam bem esta tarefa. Que cada pessoa aqui nesta igreja, que presta o seu serviço ao Senhor, que compreenda que ela não é celebridade, que ela não está ali para buscar a popularidade, para mostrar-se, não. Cada um de nós, humildemente, com os dons que Deus deu, nós apenas somos instrumentos e agentes seus nesse mundo, para que as pessoas encontrem Jesus em nós, através de nós, e por que não dizer, apesar de nós.
que nós, membros desta congregação, compreendamos que ser uma ponte para os perdidos é uma missão de cada um. Para que Jesus veio mesmo? Ele mesmo responde: pregar. Para que fomos chamados? E nós podemos responder: pregar, anunciar. Temos esse privilégio e que façamos uso do mesmo, para que mais e mais pessoas possam aproximar-se de Deus através de Cristo Jesus. Deus nos dê esta tarefa com amor e alegria, que façamos a mesma desta maneira, em nome de Jesus. Amém.